Imagine comprar a casa dos seus sonhos, passar anos economizando, finalmente receber as chaves e antes mesmo de levar seus móveis para dentro, encontrar uma carta na caixa de correio. Nela, alguém escreve: "Bem-vindo ao bairro". Mas conforme você continua lendo, percebe que aquela pessoa sabe quem são seus filhos, sabe onde eles vão dormir, e afirma estar observando aquela casa há décadas. Foi exatamente assim que começou um dos casos mais perturbadores da história recente dos Estados Unidos. Essa é a história da Waterhouse, e este é mais um Arquivo Perdido. No verão de 2014, Derek e Maria Broados acreditavam que estavam realizando um sonho. Depois de anos de trabalho e planejamento, o casal encontrou uma casa que parecia perfeita para criar os 3 filhos. Localizada na tranquila cidade de Westfield, no estado de Nova Jersey, a residência chamava a atenção pela arquitetura clássica, pelos amplos jardins e pela fama de estar em um dos bairros mais seguros da região. Era exatamente o tipo de lugar onde famílias buscavam estabilidade. Crianças podiam brincar nas calçadas e vizinhos se conheciam pelo nome. Construída no início do século XX, a casa número 657 Boulevard possuía mais de 100 anos de história. Ao longo das décadas, diferentes famílias viveram ali, preservando grande parte da sua estrutura original. Para Derek e Maria, aquele imóvel representava muito mais do que uma simples compra. Eles haviam investido aproximadamente 1,3 milhões de dólares para adquirir a residência e planejavam realizar pequenas reformas antes da mudança definitiva. Enquanto pintores e eletricistas trabalhavam no interior da casa, o casal começava a imaginar como seria a nova rotina da família naquele endereço. Westfield era conhecida justamente pela tranquilidade, com ruas arborizadas, escolas bem avaliadas e baixo índice de criminalidade. A cidade era considerada um dos melhores lugares para viver em Nova Jersey. Nada indicava que aquela mudança pudesse trazer qualquer tipo de problema. Pelo contrário, amigos e familiares parabenizavam o casal pela conquista, e tudo parecia caminhar exatamente como eles haviam planejado. Alguns dias depois da compra, Derek passou na residência para acompanhar o andamento das reformas. Antes de ir embora, resolveu verificar a caixa de correio. Entre contas e correspondências comuns havia um envelope branco, sem selo chamativo e endereçado simplesmente ao novo proprietário. A princípio, ele imaginou que fosse uma carta de boas-vindas enviada por algum vizinho da região, um gesto relativamente comum em bairros residenciais como aquele. Ainda do lado de fora da casa, Derek abriu o envelope. As primeiras linhas realmente pareciam amigáveis. "Querido novo proprietário, permita-me dar boas-vindas ao bairro." Mas conforme a leitura avançava, o tom da mensagem mudava completamente. O autor afirmava que sua família observava aquela casa havia décadas. Dizia que seu pai havia sido responsável antes dele e que agora era sua vez de cuidar da residência. Em seguida, fazia perguntas estranhas sobre a família Broados. Queria saber quem eram as crianças, perguntava se elas brincavam no porão e afirmava que a casa precisava de sangue novo. Derek releu aquelas linhas várias e várias vezes, tentando entender se aquilo era uma brincadeira de mau gosto, mas quanto mais lia, mais percebia que havia algo profundamente inquietante naquela mensagem. O autor demonstrava conhecer detalhes da compra do imóvel, que dificilmente seria público poucos dias depois da negociação. Além disso, escrevia como se tivesse uma ligação pessoal com a casa, e como se esperasse há muito tempo pela chegada de uma nova família. Naquela noite, Derek levou a carta para Maria. Os dois tentaram encontrar uma explicação racional. Talvez fosse apenas um vizinho excêntrico tentando assustar os novos moradores. Talvez alguém com humor muito peculiar. Mas, antes mesmo de se mudarem para casa, uma dúvida começou a crescer entre eles. Quem havia escrito aquela carta? E mais importante ainda, como essa pessoa sabia tanto sobre eles? Naquela mesma noite, Derek e Maria leram a carta várias vezes. Quanto mais analisavam cada frase, mais difícil se tornava acreditar que aquilo fosse apenas uma brincadeira. O texto não continha ameaças diretas, mas havia algo profundamente inquietante na maneira como o autor se dirigia à família. Ele escrevia como se estivesse uma relação antiga com a casa, e como se a chegada de novos moradores fosse um acontecimento que aguardava havia muito tempo.
A carta dizia que a residência era observada por sua família havia gerações. Segundo o autor, seu avô havia recebido a missão de vigiar a casa na década de 1920. Depois seu pai assumira essa responsabilidade nos anos de 1960, e agora era sua vez de continuar aquele trabalho. Em nenhum momento explicava o motivo dessa suposta vigilância, apenas afirmava que a casa pedia sangue novo, e fazia perguntas estranhas sobre os filhos do casal. Vocês já descobriram o que existe nas paredes? As crianças vão brincar no porão? Tenho prazer em conhecer seus nomes e os nomes dos sangues jovens que vocês trouxeram para mim. Essas frases causaram um impacto imediato em Derek e Maria. O que mais os assustava não era apenas o conteúdo das mensagens, mas a sensação de que alguém acompanhava cada passo da família. O autor sabia que eles tinham filhos, sabia que estavam realizando reformas antes da mudança, sabia exatamente quando havia comprado o imóvel. Tudo isso poucos dias depois da assinatura do contrato. Sem saber como agir, Derek procurou imediatamente os antigos proprietários da residência. O casal que havia vendido a casa, John e Andreas Woods, contou que, pouco antes da mudança, também havia recebido uma carta semelhante. Segundo eles, durante os mais de 20 anos em que viveram no endereço, aquela havia sido a única correspondência daquele tipo. Na época, consideraram o episódio uma curiosidade e decidiram ignorá-lo. Jamais imaginaram que a família seguinte enfrentaria uma situação muito mais grave. No dia seguinte, Derek levou a carta até a polícia de Westfield. Os investigadores analisaram cuidadosamente o conteúdo e recomendaram que a família evitasse comentar o caso com os vizinhos, até que algumas diligências fossem realizadas. Também orientaram o casal a não iniciar imediatamente a mudança para a casa, já que ainda não era possível determinar se o autor representava um risco real ou apenas alguém tentando intimidar os novos moradores. Enquanto isso, os policiais começaram a entrevistar pessoas que viviam nas proximidades da residência. Um dos primeiros moradores ouvidos foi um vizinho conhecido por passar longos períodos observando a rua da varanda de sua casa. Outros relataram comportamentos incomuns de pessoas que caminhavam frequentemente pela região. Nenhum desses depoimentos, porém, permitiu identificar quem havia escrito a carta. Dias depois, quando Derek voltou ao imóvel para acompanhar o andamento das reformas, encontrou um novo envelope na caixa de correio. Era mais uma carta. Desta vez, o autor demonstrava conhecer detalhes ainda mais específicos da rotina da família. Comentava que havia visto os trabalhadores entrando e saindo da residência. Mencionava novamente as crianças. Escrevia como se estivesse observando tudo em tempo real. A partir daquele momento, Derek e Maria perceberam que não estavam lidando apenas com uma carta anônima enviada por acaso. Alguém continuava acompanhando cada movimento deles, e essa pessoa parecia estar muito mais próxima do que imaginavam. Depois da segunda carta, Derek e Maria compreenderam que aquela situação não terminaria sozinha. O medo deixava de ser apenas uma sensação provocada por palavras estranhas. Agora existia a possibilidade concreta de que alguém estivesse observando a residência diariamente, acompanhando a rotina da família e esperando o momento em que eles finalmente se mudassem para casa. A polícia de Westfield intensificou a investigação. Detetives voltaram à residência para examinar cuidadosamente as cartas, procurando impressões digitais, fibras ou qualquer vestígio que pudesse revelar a identidade do autor. Os envelopes, os selos e o papel utilizado nas mensagens foram enviados para análise. Em uma das cartas, peritos conseguiram identificar uma pequena quantidade de DNA, mas o material era incompleto e insuficiente para apontar um suspeito específico. A descoberta indicava apenas que uma mulher poderia ter manuseado o envelope em algum momento, mas não era possível afirmar se ela havia escrito a carta, fechado o envelope ou simplesmente participado do processo de envio. Enquanto isso, Derek decidiu contratar um investigador particular para trabalhar paralelamente à polícia. O objetivo era analisar os moradores da vizinhança, conversar discretamente com pessoas da região e descobrir se alguém apresentava um comportamento incomum. O investigador percorreu a rua diversas vezes, observou a movimentação das casas, entrevistou antigos moradores, tentando entender se existia alguma história envolvendo o número 657 da Boulevard. Foi nesse momento que alguns vizinhos começaram a chamar a atenção. Um deles era um homem que costumava permanecer longos períodos sentado na varanda observando quem passava pela rua. Outro era um jovem descrito por moradores como alguém com comportamento considerado estranho e que frequentemente caminhava pelo bairro durante a noite.
Também surgiram comentários sobre pessoas que pareciam demonstrar um interesse em comum pela residência. Entretanto, nenhuma dessas observações era suficiente para transformar qualquer morador em suspeito. A polícia entrevistou diversas pessoas, coletou amostras de escrita e verificou álibis, mas todas as linhas de investigação terminavam da mesma forma, sem provas concretas. Paralelamente, os investigadores passaram a analisar o próprio conteúdo das cartas. O autor demonstrava conhecer detalhes da arquitetura da residência, mencionava características específicas do imóvel e escrevia como se tivesse uma ligação emocional com aquela casa. Isso levantou uma nova hipótese. Talvez o responsável não estivesse apenas observando os broados, talvez acompanhasse o endereço havia muitos anos, independentemente de quem morasse ali. Essa possibilidade levou a polícia a conversar novamente com os antigos proprietários da residência. Descobriu-se que a família Woods realmente havia recebido uma carta pouco antes de vender a casa, mas afirmou que aquela tinha sido a única correspondência estranha durante mais de 2 décadas vivendo ali. Antes deles, nenhum outro morador conseguiu confirmar oficialmente ter recebido mensagens semelhantes. Essa informação criava um novo problema para a investigação. Se o autor observava a casa havia gerações, como afirmava nas cartas, por que os antigos moradores quase nunca haviam sido incomodados? Sem respostas, a investigação começou a perder força. A polícia não encontrava evidências suficientes para solicitar mandados de busca ou apresentar acusações contra qualquer pessoa. O FBI foi consultado para auxiliar na análise das cartas e do perfil do autor, mas também não conseguiu identificar um responsável. Aos poucos, Derek e Maria perceberam que talvez nunca descobrissem quem estava por trás daquela perseguição. Enquanto isso, uma decisão difícil começava a tomar forma. A casa, que representava o maior sonho da família, estava se transformando em um pesadelo, e permanecer naquele endereço já não parecia mais uma opção segura. Conforme os meses passavam, Derek e Maria precisavam tomar uma decisão que jamais imaginaram quando assinaram um contrato de compra da casa. Cada nova carta aumentava a sensação de que alguém observava todos seus movimentos. O que antes era apenas um imóvel dos sonhos havia se transformado em uma fonte constante de medo e ansiedade. Mesmo sem qualquer ataque físico, a família já não se sentia segura para viver ali. Na tentativa de impedir que o autor continuasse acompanhando sua rotina, o casal adiou repetidas vezes a mudança para o número 657 da Boulevard. As reformas foram interrompidas, sistemas de segurança foram instalados e câmeras passaram a monitorar toda a área externa da residência. A polícia também intensificou as rondas no bairro, principalmente durante a noite. Apesar de todos esses cuidados, nenhuma imagem mostrou alguém se aproximando da caixa de correio ou deixando novas correspondências. Sem alternativas, Derek e Maria decidiram contratar outro especialista. Além do investigador particular, consultaram antigos agentes do FBI, com experiência em análise comportamental. A expectativa era construir um perfil psicológico do autor das cartas. Depois de analisar cuidadosamente o conteúdo das mensagens, os especialistas concluíram que o responsável provavelmente era alguém familiarizado com o bairro, tinha conhecimento detalhado sobre a residência e parecia nutrir uma obsessão específica pela casa. No entanto, esse perfil continuava amplo demais para identificar qualquer suspeito. Enquanto a investigação seguia sem resultados, outro problema começava a atingir a família. A história das cartas acabou chegando à imprensa. Pouco tempo depois, jornais locais passaram a publicar reportagens sobre o mistério Watcher, e o caso rapidamente ganhou repercussão nacional. Em questão de semanas, a residência deixou de ser conhecida por sua arquitetura centenária e passou a ser lembrada como a casa observada. Curiosos começaram a visitar a rua, jornalistas procuravam entrevistas, e o endereço se transformou em uma atração involuntária para pessoas fascinadas pelo mistério. A exposição trouxe consequências financeiras devastadoras. Derek e Maria tentaram vender a casa, mas encontraram um obstáculo praticamente impossível de superar. Qualquer comprador interessado acabava descobrindo a história das cartas antes de concluir a negociação. Em alguns momentos, o casal chegou a reduzir significativamente o preço do imóvel, na esperança de encontrar alguém disposto a assumir o risco. Mesmo assim, as propostas desapareciam assim que os possíveis compradores tomavam conhecimento do caso. Em determinado momento, os Broados chegaram a estudar a possibilidade de demolir completamente a residência e construir uma nova casa no terreno. A ideia era eliminar a ligação entre o imóvel e o misterioso observador. Entretanto, o projeto enfrentou resistência das autoridades locais e acabou não sendo aprovado. Mais uma vez, a família via seus planos fracassarem, por causa de um autor que continuava completamente
totalmente invisível. Com o passar dos anos, a investigação perdeu força. A polícia revisou pistas, reentrevistou moradores e comparou o DNA encontrado nas cartas com diferentes pessoas ligadas ao caso. Nenhuma análise produziu um resultado conclusivo. Os principais suspeitos nunca puderam ser ligados diretamente às correspondências, e todas as hipóteses permaneceram apenas no campo da especulação. No fim, Derek e Maria conseguiram vender a casa anos depois, assumindo um prejuízo financeiro considerável. Mas, mesmo após a mudança, a maior pergunta de toda essa história continuava sem resposta. Quem era a pessoa que dizia observar aquela casa havia gerações? E mais importante ainda, será que ela realmente parou de observar? Mais de uma década se passou desde que Derek encontrou a primeira carta na caixa de correio da casa número 657 Boulevard. Durante esse período, investigadores analisavam evidências, entrevistaram vizinhos, consultaram especialistas em comportamento criminal e recorreram até mesmo à técnica moderna de análise de DNA. Ainda assim, nenhuma dessas investigações conseguiu responder à pergunta que deu origem a todo o caso: quem era The Watcher? Ao longo dos anos, diversos nomes surgiram como possíveis suspeitos: moradores da vizinhança, antigos proprietários, pessoas com comportamento considerado incomuns e até indivíduos sem qualquer ligação aparente com a família foram investigados. A polícia coletou amostras da caligrafia, analisou o DNA encontrado em um dos envelopes e revisou inúmeras vezes o conteúdo das cartas. Apesar de todo esse trabalho, nenhuma prova foi suficiente para identificar o autor de forma definitiva. A própria família Broaddus também acabou se tornando alvo de especulações. Algumas pessoas passaram a sugerir que Derek e Maria teriam inventado toda a história para tentar desfazer a compra da casa ou conseguir algum benefício financeiro. No entanto, nenhuma investigação oficial encontrou evidências que sustentassem essa hipótese. Pelo contrário, as autoridades confirmaram que as cartas existiam, que foram realmente entregues à polícia e que a investigação foi conduzida durante anos sem chegar a uma conclusão. Outro detalhe alimenta o mistério até hoje. A família que comprou a casa dos Broaddus anos depois afirmou que durante o período em que viveu no imóvel não recebeu novas cartas com o mesmo teor. Isso fez surgir uma nova dúvida: o autor teria perdido o interesse quando Derek e Maria deixaram a residência, ou simplesmente decidiu interromper as mensagens para evitar chamar ainda mais atenção? Mais uma vez, não existe uma resposta oficial. Talvez o aspecto mais perturbador dessa história seja justamente o fato que nenhum crime violento precisou acontecer para transformar completamente a vida daquela família. Não houve invasão da casa, não houve agressão física. Bastaram algumas folhas de papel escritas por alguém que jamais revelou sua identidade para destruir o sonho de uma família inteira e transformar uma das ruas mais tranquilas de Westfield em um cenário de um dos maiores mistérios da história recente dos Estados Unidos. Até hoje, o número 657 Boulevard continua despertando curiosidade de investigadores, jornalistas e pessoas fascinadas por casos sem solução. Livros, reportagens, documentários e até uma série de televisão ajudaram a popularizar a história. Mas é importante lembrar que muitas dessas produções misturam fatos com elementos fictícios, para tornar a narrativa mais dramática. A realidade, embora menos cinematográfica em alguns aspectos, continua sendo suficientemente inquietante, porque no fim das contas, a única verdade comprovada é simples: alguém escreveu aquelas cartas, alguém conhecia detalhes da vida da família Broaddus, alguém acompanhava a rotina daquela casa, e essa pessoa nunca foi identificada. Agora, eu quero saber a sua opinião. Quem você acredita que era The Watcher? Era realmente um morador da vizinhança? Alguém ligado aos antigos proprietários? Ou existe uma explicação completamente diferente que nunca foi considerada pela investigação? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque algumas casas guardam histórias, mas outras parecem guardar alguém observando. E este foi mais um Arquivo Perdido.